Então é isso aí, galerinha. Vamos fazer uma revisão de geradores e receptores. Tentar ser o mais conciso, porque a gente vai aprender mesmo na hora que eu for te mostrar o exemplo clássico ali. Então, primeiro, gerador. O que ele vai ter dentro dele? Algo que está gerando energia de alguma forma, porém, como ele é feito de condutor, possui resistência. Como está dentro dele, a gente chama de resistência interna. A parte que gera energia a gente chama de força eletromotriz. Rzinho é resistência interna. Se esse cara é o gerador, se é ele que está mandando a corrente para o lado que ele manda, para o lado que ele gera energia, então é do mais em direção ao menos. O grandão é mais, pequenininho é menos, larga uma bolinha positiva, a galera achava que eram cargas positivas, os iguais se repelem, a corrente vai para lá. Então, na verdade, cara, é isso aqui que determina o fato dele ser um gerador. Se o I fosse no sentido oposto da DDP, aí ele seria um receptor. É isso. Assim que identifica. Como é que é a equação de um gerador? O V, que é sempre nos polos, esse V é sempre a DDP nos polos, é a força eletromotriz, aquilo que está sendo gerado, menos R vezes I, porque uma queda de tensão em um resistor é R vezes I, através da definição de resistência elétrica, né? V sobre I. Esta é a equação do gerador. Por isso que o gráfico da DDP versus a corrente em um gerador é um gráfico decrescente. Isso aqui é a famosa corrente de curto-circuito. Ali é a própria força eletromotriz. Esse gráfico é chamado de curva característica do gerador. O que é um receptor? O receptor, cara, ele tem uma força chamada força contra-eletromotriz. Ou seja, a gente chama de E', mas não é obrigado a ter o E' ali. Ou seja, esse cara gostaria que a corrente fosse para lá, ó, mas tem alguém mais forte que ele falando, não, é para lá. Ou seja, isso aqui já é uma perda de energia. E aqui tem mais perda inútil por efeito Joule. Por isso que a equação do receptor é E' mais R vezes I, perda mais perda. Por que não é menos e menos, professor? É que depende da onde para onde eu vou ler o circuito, pode ser mais ou menos, dependendo da onde para onde eu estou lendo. Então essa aqui é a equação do receptor. Como é que fica a curva característica de um receptor? Crescente. Isso aqui o que é? Força contra-eletromotriz. Potência. Lembrem que potência originalmente é V vezes I, substituindo V igual a R vezes I, nascem outras duas fórmulas. A mais usada ainda, e isso, R vezes I ao quadrado, né? Colocando R vezes I aqui. A outra também funciona muito bem, em alguns casos ela é importante. O que é a potência gerada em um gerador? É E vezes I, só no lugar do V eu coloco E, potência gerada. O que é a potência dissipada, perdida? É R vezes I ao quadrado, só que é Rzinho, Rzinho vezes I ao quadrado. E qual é a potência útil, aquilo que eu aproveito? Aí é o V vezes I. E o receptor, o que é a potência consumida? A consumida é a total, é aquilo que vem aqui nos polos, ó. É o V vezes I mesmo. É o V vezes I. Qual é a potência dissipada? Mesma coisa. R ao quadrado, Rzinho. E qual é a potência útil? O que eu aproveito? Eu só aproveito a força contra-eletromotriz. E' vezes I. Tu vê, cara, essas equações aqui, cara, 6 equações, buf, na cabeça do cara, tu não ganha elas. Tu ganha essa, P igual a V vezes I. Então é um pouco de bom senso perceber o que é gerado no gerador, o que é dissipado, que é sempre efeito Joule e resistência interna. O que eu utilizo de verdade de um gerador é só aquilo que ele disponibiliza fora da bateria. A bateria é 12 volts, mas eu uso 11, 10, dependendo da situação, 9 até, certo? E o receptor, o motor lá diz lá que é 220 volts, mas ele não está usando 220 volts. Tem uma parte da voltagem que está na resistência interna dele. Só uma outra parte que é usada de verdade, da voltagem que eu engato nele, certo? Então tem um pouco de bom senso aqui para essas potências. O que mais dá para falar numa revisão rápida antes de fazer o exemplo? Rendimento. Rendimento é lucro sobre investimento. Rendimento de um gerador. O lucro do gerador é a potência útil. O investimento é a potência gerada. Então o rendimento de um gerador fica sendo V vezes I dividido por E vezes I. Corta I com I, V sobre E. Rendimento de um receptor é lucro sobre investimento. É potência útil sobre potência consumida.
E' vezes I dividido por V vezes I. Corta, corta. E' vezes I sobre V. Ó, o contrário, né? O que faz um pouco de sentido, né? Certo? Legal. Aí tu vê, cara, ó, aí começa umas coisas que eu acho que já não é muito importante, tipo assim, lei de Poilet. Eu vou lá, vou juntar um gerador, um resistor e um receptor. Como é que calcula a corrente disso? Certo? Então vamos lá, vamos pegar um circuito, botar um gerador, um resistor, um receptor. Aliás, a gente ainda não sabe quem é quem, eu que vou perguntar. Esse aqui empurra para lá, pronto. Esse aqui é 8 volts, 1 ohm. 2 ohms, aqui é 5 volts e aqui é 7 ohms. Depois eu vou apagar esses números, fazer genérico. Quem é o gerador, quem é o receptor? O gerador é o de 8, portanto o receptor é o de 5. Então a corrente é essa aqui, é definida pelo mais forte, certo? Cara, para resolver isso aí não precisa de lei de Poilet, é só usar o consenso, V igual a R vezes I. Esse cara gera 8, mas esse cara consome 5. 8 menos 5. As resistências estão todas em série. A corrente que passa por um passa por todos. 10 vezes I. Aqui dá 3, está multiplicando, passa dividindo, achei o I. 0,3 ampere. E 8. 0,3 ampere. Beleza? Então tu vê, não precisaria da lei de Poilet. Bom senso, uma pitadinha de bom senso. Aí claro, eu posso fazer um monte de perguntas. Qual é a potência dissipada no receptor? Aí tu não vai decorar aqui, né, cara? Tu vai lembrar o que é potência e vai trabalhar em cima desse sujeito aqui. Né? Mas olha só como é que fica poderoso a gente pensar de maneira genérica. Gerador E, resistência interna R, receptor, força contramotriz, resistência interna R', resistor externo Rzão. Certo? Poxa, esse cara aqui, a DDP nos polos dele, nós temos uma equação para isso, não é? V igual a E menos R. A DDP nos polos desse cara aqui, nós temos uma equação para isso, Rzão vezes I. E a DDP daqui para cá, nós temos equação para isso já, a equação do receptor, E' mais R vezes I. Só que se nós formos pensar, depois o circuito se fecha. Quer dizer que se eu for calculando as voltagens, aqui vai ter uma soma, porque é um gerador. Aqui vai ter uma perda, que é o receptor. Aqui vai ter, desculpa, um resistor. Aqui é uma perda, porque é um receptor. E depois eu volto a estar onde eu estava, ou seja, quando eu voltar aqui tem que ter a mesma voltagem do início, né? Sim. Ou seja, no final das contas as DDPs tem que dar zero na hora que eu chegar aqui, certo? Então olha que interessante, mais o V do gerador, menos o V do resistor, certo? Menos o V do receptor vai dar zero. Vamos ver, V do gerador menos V do resistor, menos V do receptor, igual a zero. E menos R vezes I, menos Rzão vezes I, menos E' mais Rzinho vezes I, igual a zero. E menos Rzinho vezes I, menos Rzão vezes I, menos E', menos Rzinho, opa, vou chamar de linha, né, para a gente não confundir um com o outro. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, ó, E menos E', e vou colocar o I em evidência nesses outros, certo? Só que lá do outro lado. Vai ficar Rzinho, Rzão, R', igual, aliás, não precisa mais de igual a zero. Está multiplicando, passa. Olha só o que é a lei de Poilet. Olha ali. Dá uma olhada na lei de Poilet. Pensa bem, cara, o que diz essa lei, cara? Que para calcular, eu tenho que pegar eletromotriz, que é o que é gerado, subtrair, que é o que é recebido, e somar todas as... Não foi o que a gente tinha feito intuitivamente sem a lei de Poilet? É isso que é o mais importante, né, cara? É bom saber a teoria toda, mas não achar que essa teoria toda é o fim do mundo na hora de aplicar. Nem precisaria da lei de Poilet. Bastaria ter aquele bom senso inicial e a gente matou o circuito. Beleza? Acho que é uma boa revisão de gerador e receptor para a gente começar a matar umas questõezinhas e tirar as dúvidas. Certo? Espero que eu tenha ajudado. Daqui a pouquinho a gente continua, galerinha. Vamos que vamos.